tá, para a gente iniciar, vamos fazer uma oração. Pode fazer hoje, Sheila, para nós? Posso, sim. Tá. Meu querido Pai que estais no céu, lhe agradeço mais uma vez por estar aqui estudando a sua palavra, juntamente com a nossa irmã Andriele, e os mais que estão nos assistindo, a Zetinha, que o Senhor possa abençoar cada um, lhe dando sabedoria para um bom entendimento da sua palavra, que o Senhor esteja junto conosco, nos abençoando, nos guiando, nos protegendo, e que o Senhor possa, a cada um que também não esteja conosco, mas vai ouvir a gravação, que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Obrigada, irmã. Então, hoje é o nosso penúltimo estudo. Já é o penúltimo já. Semana que vem vai ser o nosso último, tá? É a Passou lição rápido, 9. né? Passou bem rápido, verdade. Passou. Dá. A nossa lição 9 de hoje se chama o título A Doença Mais Temida. Qual será essa doença mais temida? Alguém tem palpite? É. O câncer, Hoje né? estudaram também. É o câncer, né? Então, o câncer é realmente uma doença muito temida, né? Porque quando a eu gente já passei por ele. Já passou, irmã? Já faz 2 anos que eu fui liberada, que Deus me abençoou, né? Daí o doutor me liberou. Câncer de mama, Fiz o tratamento há anos. É justamente sobre o qual a gente vai estudar. Eu não sabia, irmã. Que bom que a irmã melhorou. Graças a Deus. E aí foi que me levou a estudar a palavra que eu não sabia. Eu fui, daí, como diz, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. E eu fui pela dor. Mas estou bem, graças a Deus. E aqui realmente, olha só, tem uma lá no final, lá naquelas perguntas de discussão, diz assim, ó, como Deus pode usar doenças para nos abençoar? A irmã sabe, né? Como que pode usar doenças para nos abençoar, né? Muito, muito. Uhum. Mas que bom, então, que a irmã levou para um lado positivíssimo, né? Porque estar com Cristo é a melhor decisão, com certeza. Né? E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, essa relação hoje do câncer com também o pecado que tem no mundo, né? A gente vai estudar um pouquinho dessa relação. Então, ali, né, no começo fala assim, como? Oi, boa noite, Nelly! Boa noite, Grace! Orando. Não, a gente começou agora. Tá bom. A gente está no iniciozinho ainda. Então, tá. Ah, que bom. Aqui no começo fala, né, que o crescimento desordenado das células que invadem tecidos e órgãos é o câncer, né? E o câncer de mama, para nós mulheres, é o que mais nos preocupa. Inclusive, a Sheila, nossa irmã aqui, né, ela já teve o câncer de mama, né? E o câncer que mais nos preocupa, né? Porque tem a cada 12 mulheres, uma terá um tumor nas mamas, diz a Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Ou seja, cada 12 mulheres, uma vai ter tumor. Pode ser o benigno e o maligno, a gente sabe que tem essa diferença, mas que a cada 12 mulheres, uma vai ter um tumor, né? Nas mamas. E embora essa doença ela já existisse nos tempos bíblicos, só foi possível seu diagnóstico e classificação a partir do século XIX, com o advento da cirurgia e anestesia, porque daí foi possível a retirada desses nódulos, né, desses tumores, porque antes não era possível. Então, só a partir deste momento foi conseguido resolver este problema. Mas estudos atuais em múmias pesquisadores das universidades de Granada e Jaén identificaram ossos de uma mulher egípcia de 30 a 40 anos com metástases ósseas de câncer de mama. Nossa, então, assim, uma múmia egípcia, olha quanto tempo, quantos anos, né? E já existiu câncer, só que eles não sabiam como poderiam ser feito o tratamento, né? Hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia avança para o nosso bem também, né? E também para a nossa saúde. Então, hoje em dia tem como fazer, assim que descobre, né, o câncer de mama, tem como fazer todo o tratamento e tem uma grande chance de melhora realmente, né? É verdade.
E lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, fala assim, que se obedecem às leis de Deus, se a gente obedecer às leis de Deus, o povo de Israel, Deus estava falando, né? Se vocês obedecerem às leis de Deus, eles não teriam nenhuma enfermidade. Então, é uma promessa que Deus ele faz para o povo de Israel que a gente pode tomar para nós também, né? Sim. Porque quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, Deus começou a passar as leis dele para o povo, de saúde, né? E essas leis de saúde, hoje, a gente pensa assim, é porque Deus quer que a gente siga. Não, é porque é para o nosso bem. Ele quer que a gente siga porque é para o nosso bem, né? Então, não é assim, Deus quer que a gente siga só porque quer que a gente siga. Não, tem um propósito. É para o nosso bem, para o nosso melhor. Tanto as leis de saúde quanto as leis de sociedade mesmo, né? Na nossa convivência. Porque os 10 mandamentos, por exemplo, é só para a gente ter uma vida melhor, né? Nada mais que isso, é para a gente ter uma vida melhor. Então, essa promessa que Deus fez, ela traz realmente conforto para nós, né? Porque se ela prometeu para o povo dele, ele também faz essa promessa para nós. E se a gente seguir as orientações, né? Deus Sim. também pode estar nos livrando de muitos males. Né? Certamente, quando obedecemos aos mandamentos, aos estatutos de Deus, a gente está seguro. É claro que a gente não vai estar imune ao câncer, porque Deus, ele não prometeu aos israelitas isso. Ele prometeu que ele estaria com eles nos momentos difíceis e ruins, e que se eles tivessem uma alimentação saudável, se eles tivessem um estilo de vida melhor, eles poderiam conseguir melhorar e se livrar, né, vamos dizer assim, dessas, como eu posso dizer, calamidades, né, que aconteciam com o povo. Até porque o câncer ele está associado ao processo de envelhecimento celular. Então, a gente não está livre disso, né? Porque a gente está constantemente envelhecendo. Não sei até que idade, eu ouvi dizer que até uma idade a gente está crescendo, amadurecendo, mas a partir de uma idade a gente começa a envelhecer. E a gente não tem o que fazer. A partir de um tempo a gente vai envelhecer. As nossas células vão começar a ter esse processo. E aí o câncer surge muitas vezes nesse processo de envelhecimento. E isso surgiu através do pecado, né? Então a gente não tem como fugir muitas vezes disso, até porque muitas vezes é por genética, mas se for por uma qualidade de vida, a gente tem como melhorar, né? Eu fui, apareceu eu com 57 anos. E aí eu fui fazer um exame só de rotina no Outubro Rosa, de 2014. E aí a doutora viu uma manchinha, daí foi investigar, e era um nódulo, e aí era 80 centímetros, bem pequenininho. E aí foi no início daí, por isso que era precoce, né? Aí quando eu fiz a cirurgia, já estava dobrou, 1,70 já. Daí, mas mesmo assim deu tudo certo. Daí tirei, fiz químio, rádio, fiz os tratamentos. Porque foi no começo, né? Foi no início. Por isso a importância de a gente ter sempre os cuidados, né? Às vezes a gente pensa assim, não precisa ficar fazendo assim tão frequente, mas olha quanto é importante, né? Sim. Muito importante. Então, o câncer de mama, ele pode ser detectado por meio de exame, né? Que a gente sabe, com a ginecologista, né? Mas há alguns sinais que podem indicar, ou pelo menos colocar em alerta, e são eles: nódulo único endurecido, irritação ou abaulamento de uma parte da mama, inchaço da mama, mesmo que não se sinta um nódulo, inchaço e vermelhidão na pele, inversão do mamilo, sensação de massa ou nódulo na mama ou na axila, retração da pele, secreção pelos mamilos, inchaço do braço e dor na mama ou mamilo. Então, essas observações que a gente pode ver aqui, elas são identificadas até mesmo no autoexame. Não precisa necessariamente a gente fazer um exame, né, lá com a médico especializado. A gente mesmo em casa, a gente pode estar fazendo o autoexame, né, nas mamas, para estar vendo essas possíveis aqui coisas, né, que a gente pode estar encontrando. E se encontrar, a gente tem que correr para fazer exames, né, porque se detectado no início, tem muitas chances de melhora. Até está dizendo aqui que é 90% de chance de cura. Então, tem mais chance de cura, tem mais chance de melhorar, né, do que realmente não ter cura. Mas tem que ser no comecinho.
Por isso a importância de sempre estar fazendo autoexame, tudo. E aí tu não tem necessidade de tirar a mama, foi o que aconteceu comigo, não precisei tirar. Mas tinha umas lá fazendo tratamento comigo que tiraram, né? Mas Porque daí já agora... foi mais avançado, provavelmente, né? Isso, mas deixou passar muito tempo. Mas o governo dá a prótese. A pessoa não fica com baixa estima, né? Que daí tu não fica prejudicada, né? É importante saber disso também, né? São informações importantes. Mas o melhor mesmo é encontrar no início, né? Daí a gente já a acaba às vezes prevenção. A prevenção é a melhor coisa. E daí, às vezes acaba fazendo só cirurgia para tirar o nódulo e não acaba tendo que fazer quimioterapia, algo mais avançado, né? Então, a prevenção é o melhor remédio. Então, o câncer ele pode ser dividido em invasivo e não invasivo. Né? O não invasivo é aquele que está limitado a algum ponto da mama sem se espalhar para os outros órgãos. E o invasivo é aquele que invade outros pontos ou órgãos do organismo. Mas a boa notícia é que quando diagnosticado precocemente, existe 90% de chance de cura. Né? Então, assim, tem o invasivo e o não invasivo. O invasivo é aquele que acaba passando para os outros órgãos e outros lugares, e o não invasivo é o que fica só na mama. Mas todos os dois têm chance de cura assim que descobrido precocemente, né? E nós temos algumas orientações seguras do que a gente deve fazer para obedecer aos mandamentos e às leis da saúde para que a gente evite essa doença. Né? Então, o primeiro é manter o peso adequado. Com o peso adequado, a gente consegue diminuir muito a chance de ter câncer. Outros cânceres e também o de mama. O exercício físico diário também, de 30 a 40 minutos por dia, todos os dias, também vai diminuir o risco de câncer consideravelmente. E além de regular o peso e também a gordura corporal, que daí também já reduz o risco. A alimentação saudável também, dieta rica em frutas, com baixa quantidade de carboidratos, de rápida absorção, açúcar e farinha refinados, gordura animal. Então, evitar essas coisas, né? Então, comer mais frutas, verduras, né, cereais. Então, cuidar também com essa carboidratos que tem rápida absorção, assim, é ruim também. O autoexame mensal também das mamas é importante nós mesmos fazer. Acompanhamento médico anual, realizado exames de imagens com periodicidade que ele indicar. Então, se o médico vê alguma questão que está estranho, investigar também, né? E lá em João 10 diz assim, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso que, apesar do pecado, ele ainda passa leis para a gente de saúde que podem estar nos ajudando. Né? Então, a importância de a gente ver as leis de saúde que Deus nos dá para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Né? Ele não quer que a gente, apesar do pecado, morra cedo ou ou viva, mas viva doente. Não, ele quer que a gente viva e viva com abundância, né? Com bem-estar. Então, por isso que ele passou essas leis de saúde para a gente tão importante. E qual o diagnóstico do médico Jesus? Lá em Romanos 3, 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Então, aqui eles pegaram a questão do câncer, né, que veio com o pecado, e passaram também um pouco assim para refletir sobre a cura que Jesus nos traz, que é a da salvação, né? E ele nos limpa, nos salva, ele purifica, né, nossa vida para que a gente possa ter a salvação. Então, lá em Romanos 3, 23 diz, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a gente tem que entender que a gente é todos pecadores, e a gente precisa do resgate de Deus, né? E a gente também tem que aceitar aquilo que o médico Jesus nos ensinou, né? As leis de saúde, né? Então, tudo começou quando Adão e Eva, eles rejeitaram o segredo da vida deixado por Deus, né? E eles aceitaram a alteração da verdade do inimigo de Deus. Então, começou lá. Né? Todas as doenças que a gente viu, até as mentais que a gente já estudou aqui, né? Ansiedade, depressão, tudo surgiu com o pecado. E o câncer não foi diferente. Tudo surgiu lá no pecado, né? E a partir daí, a gente, como somos pecadores, a gente acaba com essas doenças também.
Então, a partir do crescimento desordenado de células malignas no pensamento, nos sentimentos e atitudes, passou a crescer e isso pode ser visto nos nódulos do ódio, irritação, egos inchados, rostos vermelhos de raiva, inversão de valores, imoralidade, dissensões, rejeição ou alteração da verdade, criando o nódulo da mentira, retração do amor e respeito, secreção de ciúme, inveja e maldade por todos os lados. São coisas que a gente vê hoje por causa do pecado, né? E esses sintomas, eles são reconhecidos diariamente em nossos relacionamentos quando fazemos um autoexame de nosso ser interior ou quando vamos ao consultório divino e observamos a lei de Deus e seu caráter. Então, essas coisas, assim, que a gente pode perceber que são erradas, que não fazem bem pra gente, quando a gente se coloca em frente a Cristo e percebe o que é errado e o que não é, né? Porque se a gente não ir no consultório divino, né, que eles falam aqui, a gente não vai saber o que é certo e o que é errado, e para a gente a inveja, a maldade, vai ser uma coisa normal, né? Então a gente só vai igual aí eles relacionaram com o câncer, né? Às vezes a gente vê uma manchinha no seio, não é nada, né? Às vezes a gente vê a maldade, a ira, a inveja, não é nada, mas a gente só vai ver que é alguma coisa quando a gente se coloca no consultório divino, né? Então, é muito importante a gente sempre entender que a lei de Deus é a que mostra o que está errado e o que está certo. E a gente deve buscar ela continuamente para a gente entender aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve fazer para o nosso bem, né? Não é porque Deus só quer, não, é por nosso bem. E aí, agora aqui na pergunta número 3, tá com 3 versículos ali para ler, e tá escrito assim: descubra porque o pecado é invasivo. E lá em Romanos 6:23 diz assim, ó: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por que o pecado é invasivo? Porque ele nos traz morte, ele nos traz destruição, né? Então, por isso que ele é invasivo. Em João 8:34, todo que comete pecado é escravo do pecado. A gente pensa assim, não, vou fazer o que eu quero. Não, mas se tu fazer o que tu quer, tu pode até fazer, mas tu vai ser escravo do pecado, né? Por exemplo, as pessoas pensam assim, eu tenho liberdade, eu fumo, eu bebo, eu faço as coisas tudo, mas pode ver, tem vício, né? Então ela acaba sendo escravo daquilo e acha que tem liberdade, porque pode fazer e faz o que quer, né? Mas não, a gente, cometendo o pecado, a gente fica escravo dele. E lá em Salmos 51:5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Então, a gente já, desde pequenininho, a gente já nasce em pecado. Não que a gente nasce pecando, mas a gente já nasce em pecado, né? Com tendências a pecar. Então, por isso que o pecado é invasivo, né? Ele já vem destruindo a nossa vida, né? Assim que a gente comete um pecado, a gente já vê assim, as consequências que causa em nós, né? E identifique a razão da nossa esperança. Então, com tudo isso, a gente tem esperança? Lá em Salmos 103:1-4 diz que Deus perdoa as tuas iniquidades, sara todas as enfermidades e cura. Eu escrevi, não sei o que eu coloquei aqui, mas ele dá para a gente graça e misericórdia, né? Então, olha a esperança que a gente tem. A gente está em pecado, né? A gente está no mundo de pecado, mas Deus, ele nos perdoa de todas as nossas iniquidades. Ele sara todas as feridas, todas as enfermidades, nos dando graça e misericórdia. Então, olha que importante a gente ter essa esperança, né? Ela nos dá alívio, ela nos dá paz, nos dá alegria, porque a gente tem a quem confiar, tem a quem colocar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas, né? Então, o texto acima, ele não diz que Deus irá nos curar nesta vida de todas as doenças, mas que ele tem a cura para o pecado e todas as consequências, né? Então, a Sheila acabou tendo um nódulo, um câncer, né, de mama, né? Então, assim, Deus, ele não prometeu que ele não teria, mas ele prometeu, mesmo que não tivesse melhorado, por exemplo, que ele poderia te dar a vida eterna, que é muito melhor do que uma vida passageira, que uma vida terrena, né? Ele tem a solução para curar não só uma doença, mas ele tem para curar todas as doenças, né? E nos dá a vida eterna, né? É verdade. E também tá, na pergunta 5,
diz assim que era para a gente escrever qual a verdadeira razão para a cura do pecado, né? E a verdadeira razão, tanto em Hebreus quanto em 1 João, diz que é através da morte de Cristo. Então, a verdadeira razão para a cura do pecado é a morte de Cristo, né? A gente está em contato com Ele, aceitando a morte e a ressurreição dele, que a gente vai ser curado do pecado. Temos que ser agradecida, né? Muito, né? Pelo sacrifício de Jesus, né? Pelo sacrifício dele, né? Porque não foi a gente recebe a graça, mas ela não foi de graça, né? Ela rendeu a morte de Cristo Jesus, né? Sofrimento, né? Muito sofrimento, muita dor, né? Ele escolheu carregar os nossos pecados, né? Carregar as nossas culpas, nossa iniquidade, para que a gente hoje pudesse ter a oportunidade de salvação. Porque senão a gente não teria, se não fosse Cristo. Então, a morte dele é a nossa esperança, é a nossa salvação vem da morte de Cristo, né? E aqui está dizendo assim, ó, para se valer deste medicamento poderoso que é Jesus, o doente do pecado ele necessita reconhecer algumas coisas. Ele necessita reconhecer que ele está enfermo, ou seja, pecador. Né? Eles fizeram aqui uma analogia, né? Se a gente é pecador, a gente está enfermo, mas que a gente precisa crer que a morte de Cristo na cruz é suficiente para pagar o preço da condenação. Então, a única coisa que pode nos limpar, nos purificar, nos curar, porque estamos enfermos, é a morte de Cristo na cruz, né? Mais nada pode fazer isso, a não ser Cristo, a morte dele. E também a gente tem que confessar os nossos pecados, porque se a gente se arrepende e a gente é batizado, os nossos pecados eles são absolvidos, né? Deus, ele, como a gente já estudou, o que ele faz? Joga lá nas profundezas do mar, né? Então, a gente precisa ter consciência dessas três coisas, que a gente é pecador, que a gente está enfermo, mas que a gente, aceitando a morte de Cristo na cruz, a gente pode nos curar, né? E também a gente precisa confessar os nossos pecados a Cristo. Agora eu queria ler com vocês 2 Coríntios 5,17. Esse é o versículo escolhido da noite para a gente ler. 2 Coríntios 5,17. Aí a pergunta era assim, ó, para saber o que acontece com aquele que aceita e toma o medicamento do sacrifício de Cristo. Aí tem que ler 2 Coríntios 5,17, para a gente saber o que acontece para quem aceita. Então, vamos lá, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a gente tem que entender que quando a gente aceita Cristo, aquele nosso eu antigo já não é mais o que sou eu hoje. Né? Cristo já me mudou, Cristo já me transformou. Por isso que quando a gente aceita Cristo, geralmente as pessoas veem que a nossa vida muda, até o caráter, tudo muda. Por quê? Porque a gente é nova criatura. Né? Quando Cristo ele entra na nossa vida, ele não entra só para ficar ali, não, ele entra fazendo mudanças na nossa vida. A gente aceita mudanças, né? Porque se a gente aceita Cristo, a gente aceita quem ele é e o que ele faz na nossa vida. Então, a gente é nova criatura a partir de que a gente aceita Cristo. A gente tem que entender isso, né? A gente pode ir até Cristo como a gente está, como a gente é, mas quando a gente chegar até Cristo, a gente vai ter mudança, a gente não vai ficar o mesmo. Então, é muito importante a gente fazer isso. Mas como você está, você vai. Pode falar. Eu mando meditações diárias, aquele da mulher, para minhas amigas, são umas 30. A maioria não é adventista. E elas gostam muito, e eu já vejo nelas a diferença. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Sempre a pessoa é mudada, né? É transformada. A gente pensa que parece tão pouco, né? Mas faz tanta diferença, né? Às vezes alguma coisinha só que coloca, né? Muita diferença, que a palavra de Deus sempre toca, né? A pessoa e aí vai transformando diariamente, você ouvindo, né?
Elas ficam muito felizes, eu também, né? Que, logicamente, Deus mais ainda, né? E eu oro, né? Que Deus, o Espírito Santo toque o coração quando ouvirem, né? Então, e elas ficam muito agradecidas, né? Que Então, bom, a Neile, é palavra um de trabalho Deus muito importante mesmo. Uhum. É verdade. não volta vazia, vai transformando a vida da pessoa, né? Uhum. A gente Ia tem que falar ser alguma coisa, leandro, Sheila? né? Eu hoje, É. estudando essa passagem aqui, 2 Coríntios 5:17, eu tirei uma foto e mandei para o meu filho, por causa que ele se batizou numa outra denominação e eu não vi muita mudança nele. E aí eu disse para ele, tu lê esse versículo que tu teria que ser, a partir de agora, uma nova criatura. Então eu estou esperando esse milagre de Deus nele, né? Porque ele ainda tem o vício do cigarro. Então eu tenho muita preocupação, né, por isso. E hoje eu li isso aqui e achei que isso aí ele podia ler e ele podia entender. Me pareceu melhor eu mandar para ele ler do que eu dizer, né? Aí já mandei para ele. Uhum. Então tá. Aqui diz assim, ó, embaixo da pergunta número 6, que todos os seres humanos odeiam o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, né? Ou alguém aqui gosta de sofrer? Não, né? A gente não Não, gosta. né? Mas Ninguém, né? poucos seres humanos odeiam o pecado. Vocês já pararam para pensar? A gente não gosta de sofrer, a gente odeia sofrer, mas nem sempre a gente odeia o pecado, Pecado. né? E a gente não tenta cobrir, negar essa realidade ou se esconder de Deus. Então, confesse os pecados e Deus irá perdoá-la, né? Então, siga em frente com uma nova criatura, sabendo que sempre que houver arrependimento e confissão de pecados, haverá perdão. Então, sempre que você se arrepender, saiba, o perdão haverá, né? Porque Deus perdoa, Amém, né? ele está de prontidão, na verdade, né? Esperando com que a gente se arrependa, porque se a gente se arrepender, a gente vai estar mais próximo dele. É o que ele mais quer, que a gente esteja próximo dele. Então, Que o somos câncer pecadores, né? é. É. Então, o câncer, ele tenta nos destruir, mas Deus, ele nos dá a esperança de vida e nos promete vida eterna, quando ele retornar com poder e grande glória pela segunda vez. Está lá em João 11:26. O câncer, Amém. ele nos deixa fracos, mas Deus nos dá força. Está lá em Neemias 8:10. O câncer pode trazer o medo, mas Deus nos dá a paz. Lá em João 16:33. O câncer pode nos levar à morte, mas Deus conquistou a morte e nos promete que viveremos para sempre, mesmo que a gente morra nessa terra. Ele promete que a gente vai ressuscitar e vai viver para sempre. Está lá em Coríntios 15:55-57. E porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, como a gente já leu antes, né? Está lá em João 10:10. Então a gente tem que entender isso. O sofrimento vai vir, né? Porque a gente está no mundo de pecado. A luta, a dor, o medo, a incerteza. Aí a gente logo lembra do quê? De Cristo. Que ele nos dá ao contrário de tudo isso. Né? Se a gente tem medo, ele quer nos dar paz. Se a gente tem a tristeza, ele quer nos dar alegria. Né? E ele pode nos dar, mesmo nesse mundo aqui, é só a gente buscar ele, né? E mesmo que a gente venha aqui ter alguma doença que não seja curada, a gente tem que entender que Deus, ele ainda nos promete, mesmo que a gente morra, ele nos promete a vida. E vida eterna ainda, né? Não é nem só a vida, é a vida eterna. Então, o pecado, ele tem os seus dias contados. Até que este dia chegue, a gente tem que fazer o quê? Compartilhar o que Jesus faz na nossa vida, né? Fez na nossa vida, faz e tem de fazer pela vida das outras pessoas também, né? Então, até Jesus voltar, a gente tem que pregar essa mensagem, né? Dar esperança para as pessoas. As pessoas que estão com medo, estão incertas do amanhã, né? A gente tem que falar para elas que ele está voltando, que a gente precisa se preparar para que a gente possa não ter só essa vida aqui, essa vida de pecado, de dor, de sofrimento, mas que a gente tenha a vida e a vida eterna em Cristo. Amém. Então, era esse o estudo, né, que a gente tinha para hoje. Gostaria de saber de vocês, se vocês gostariam de falar alguma coisa, alguma situação. A Sheila já contou aqui para nós, né, da situação dela. Deve ter sido um momento muito difícil, né, Sheila?
Tu não lesse uma pergunta no outro lado da folha? É que ali é mais perguntas pessoais. Daí vocês podem Tá. estar lendo e pensando. Mas caso porque vocês queiram falar de alguma, pode falar, tá? que tipo de sofrimento você entende que uma pessoa que passa pelo câncer tem? Na época que eu fiquei, eu ainda estava estudando a Bíblia, né, e tudo, a incerteza do tratamento, mas aí tu tem que ter a confiança em Deus nesse mesmo patamar, né? Tu pode ter incerteza de tu ficar bem, ficar boa, que tu não sabe a extensidade da doença, né? Mas tu tem que confiar em Deus que Ele vai te ajudar e Ele vai estar ao teu lado, né, dando sabedoria ao médico, e tu pedindo, tu orando, tu clamando por Ele, né, que Deus possa ajudar. Isso aí é o que eu acho muito importante, a pessoa ter esse entendimento. E é o conselho que eu dou para todas, né, que espero que ninguém tenha, né, mas se caso for o caso, que possa ajudar, né. Será que acabou? Pensei que tivesse acabado o tempo. Não, ainda pode falar, mãe. Eu acho que só quem passa, né? Eu, graças a Deus, nunca... Graças a Deus, né? Hoje, quando eu li aqui, me lembrei da Sheila, de hoje é o dia da Sheila falar que ela passou, né? Infelizmente, né? Por essa etapa dolorosa, né? Eu a conheci já no final, né, Sheila? Sim. Já tinha, quando eu te conheci, já tinha feito tratamento, já estava melhor, só estava com um problema na cabeça que depois fizeste também, né? E aí sim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, só vou dar esse parecer meu, agradecer a Deus, né? E depois a tua família que está junto contigo, porque o meu médico disse, a pessoa doente, a família toda fica doente. E eu agradeço muito o meu marido, que teve todos esses anos do meu lado, me orientando, me ajudando em tudo que ele pôde. Então, primeiro a Deus e depois a família, que é muito importante ter o apoio da família. A família sofre muito junto, né? Sim. Ainda mais uma doença tão incerta, né? Não sabe, né? Sim. O que pode acontecer. Ia falar alguma coisa, mãe? Igual a irmã Sheila ali falou, né? Da fé, né? A esperança em Deus. E também a nossa parte a gente deve fazer, né? Que é a prevenção, se cuidar, né? Ali a Adriele falou, né? Ali no estudo ali, que é importante a atividade física, né? Alimentação saudável, né? A gente tem um exemplo na mãe. A família dela toda teve diabetes, né? O pai dela morreu bem cedo, teve diabetes. Os irmãos dela morreram bem cedo, teve diabetes. E a mãe, quando foi ter diabetes, ela já era bem idosa. Daí eu fui no médico com ela e eu perguntei para o médico, disse, mas ela não come assim muito açúcar, ela se cuida na alimentação, né? E ele assim, então, é porque ela se cuida que deu tarde, porque como é genético, né, da família, era para ela ter bem cedo, com 50, 60 anos, e ela foi ter bem mais, né, com 70 anos. E ela se cuidou bastante na alimentação e ela se curou, mesmo tendo a genética, por causa da alimentação, ela não tem colesterol. Que bênção! Então, assim, ó, se cuidar, né, fazer a nossa parte, Deus promete que vai fazer a parte dele, né? Então, devemos nos cuidar, né? Bastante. É verdade. Às vezes a gente diz assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é certo. Deus tem, né? A família sofre junto de ficar doente, né? Então, assim, é uma luta. Não é que eu me cuido, que eu faço as coisas tudo certo, é que eu tô nessa luta. Por isso que eu queria compartilhar com as irmãs. Eu tô nessa luta de se cuidar na alimentação, de fazer atividade. Não é fácil. Né? Fica eu e meu marido, né? Ele me chama e vamos. Agora a gente está pedalando também, já fomos para a Gaivota pedalando. Não é fácil, né, Zetinha? Às vezes é bem difícil, né? Tem dia que não dá vontade, mas daí eu penso, né? Não, eu tenho que se cuidar da minha saúde, porque acho que agora... se eu ficar doente, a minha família toda vai sofrer. Minhas filhas vão sofrer. Tua internet está falhando, né? E que bom, Sheila, que bom que
que tu recuperou, que pode dar esse testemunho para nós, né? Isso aí é um lindo testemunho, Sim, né? De fé, de esperança e de sim. cura, né? Pensa, isso aí pode dar esperança para nós, mesmo que a gente venha a ter, né? A gente pode ser curado. Mas um amigo, né, pode ter, tu pode testemunhar e dizer, né, que isso não é o fim do mundo, né? É fazer o que tem que ser feito e acreditar muito em Deus. Cada vez que eu entrava para a sala de cirurgia, eu pedia para Deus me acompanhar ali e tinha certeza que ia dar tudo certo. Portanto, que eu tinha tanta fé que dava certo, graças a Deus. E tomei remédio 5 anos e fiz quimioterapia, perdi todos os cabelos, fiz radioterapia, não podia pegar sol 2 anos, e aí fiz tudo direitinho, e aí o meu médico me deu parabéns, tu tá liberada, ele disse, que por causa que a gente tem que ter uma disciplina, como tu falou aí, né, Zetinha? Tem que ter uma disciplina nas coisas que tu faz, porque se tu não tem essa disciplina, o retorno daí também tu não tem, né? Aí, então, eu pude... A irmã tem confiança em Deus e fez a tua parte, né, irmã? Fez tratamento Sim, certo. Se cuidou, eu tinha né? que tomar o remédio no horário certinho, 5 anos eu tomava, e o doutor disse que era muito importante isso. Não era tomar um às 6 da manhã e o outro dia me esquecia, tomava às 6 da tarde. Não, 6 da manhã, certinho, todos 5 anos eu tomava. Se eu fosse viajar alguma coisa, eu levava direitinho os meus comprimidos, nunca deixei de tomar. Então, isso aí é prioritário, o médico falou. É tu ter uma disciplina e ser certinha no que tu faz para te poder melhorar e a confiança em Deus e agradecer todos os dias, né? Que isso é um dia após o outro, não tem outro jeito. Amém. Graças Que a bom Deus. que a irmã se cuidou bastante. Eu fico muito feliz de ter a irmã aqui toda segunda-feira com a gente. Ai, obrigada. Gosto Eu muito. igualmente também, André. Amei de Gosto muito da irmã, do comprometimento, toda. Você e a Nelly, né, também. Toda segunda aqui. Muito bom, fico muito, muito feliz. Tá? Agradeço de coração por todo o apoio, o comprometimento. É que é um estudo tão bom, tão bom. Que quando fizeres depois eu quero fazer de novo, né? Agora eu estava pensando, outras pessoas, para dar o livro, temos que começar o ano que vem, né, Adriele, de novo, né? Podemos fazer sim, o ano que vem de novo. Sim. Aí chamar mais pessoas. Agora férias aí fizemos uma campanha maior daí. Uma campanha. Assim, eu estava lembrando a mulherada pra da Rosa, né, também. Então tá. As irmãs da igreja. Vamos fazer a oração para a gente finalizar? Oi? Sim. Digo, da igreja tá difícil, a gente pega as de fora, né? É verdade. As amigas. É verdade. Então tá, ó, semana que vem, segunda-feira, Sim. Alimentos que previnem o combate ao câncer, hein? É importante, ó. A gente estudou que a gente estudou que a gente pode ter câncer, vamos ver os alimentos que previnem e combatem. Então, semana que vem, tá? Eu conto com vocês, segunda-feira que vem, às 7 horas. Tá bom? Vamos fazer uma oração para finalizar? Sim. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de a gente estudar esses temas tão importantes toda segunda-feira. Obrigado por essas irmãs aqui presentes no nosso estudo online. Agradecemos também pela vida da Sheila, né, que teve esse problema, essa doença que a gente estudou hoje, mas pela tua misericórdia, pela tua graça, ela foi curada e hoje pode estar aqui participando com a gente. Agradecemos muito pela vida dela e pela vida de todas aqui que estão participando. Abençoe suas famílias também, para quem possa fortalecer, guiá-los e também nos dê uma ótima semana. O Senhor esteja conosco, nos guiando, nos protegendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor. Tá. Obrigado. Que Deus te abençoe, André. Ele lhe dê bastante sabedoria para continuar esse trabalho lindo. Amém. É o que eu quero, muita sabedoria mesmo. Orem por mim mesmo. Vamos pedir para Deus e orar por ele, tá? Amém. Então, tá. Obrigada pela participação de vocês, tá? Tá. Uma boa noite, então. Que Deus abençoe, tá? A todos nós. Tá bem. Está te formando esse ano, Adriele? Pode falar, Nelly, como que é? Tu vais te formar esse ano? O ano que vem. 2022 eu me formo. Tá pertinho. Tem o estágio e o TCC, né? Tá perto, tá perto.
Tá perto, tá perto. É. Já esteve mais Deus te longe. abençoe. Vai ser uma Amém. boa Obrigada, psicóloga. irmã. Deus te abençoe. Então, Gosto tá. Amém. muito, Obrigada. muito das Eu tuas também. falas do estudo. Tá? Deus te abençoe. Beijo, Fico muito Zetinha. feliz. Tá bom. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele tem um comprovativo no Facebook.